Boa tarde, colegas. É um prazer enorme estar novamente no Telesaúde apresentando um pouquinho do pouco que sei com os pacientes hematológicos. Eu vou tentar ser o mais clínico possível para que demonstramos aqui como atuar com esses pacientes sem medo. Porque, como eu tenho medo, hoje muito menos do que tinha no passado, acredito que todos vocês têm medo quando chegam os pacientes nessa situação. Vamos descrever um caso clínico e ver como é que nós vamos atuar com esses pacientes. Paciente, 54 anos, obeso, diabético, cardiopata, válvula metálica mitral e aórtica, síndrome de pânico, anticoagulado, hipertenso. Um outro paciente, uma criança de 3 anos de idade, portadora de hemofilia, que chega acidentada com extrusão dos incisivos superiores por queda num parque da creche. Um outro caso, uma menina com 12 anos de idade, com uma plaquetopenia de 3.000 plaquetas, que é o máximo que ela atingiu até então, ela tem 3.000 plaquetas. E vai chegar na unidade, esses pacientes vão chegar na unidade de saúde para fazer o atendimento odontológico. Assusta? Talvez. Para alguns pode assustar, para outros não. Nós vamos mostrar algumas coisas em comum, alguns métodos, algumas situações em comum, para que se tenha segurança no atendimento desses pacientes. As peculiaridades de cada um, nós vamos ao longo da palestra, nós vamos tentando defini-las. Os cuidados necessários com os instrumentais, películas radiográficas, intraorais e materiais de moldagem. Os cuidados com os instrumentais é no sentido de não lesar a mucosa do paciente, é no sentido de usá-los com parcimônia, esses instrumentais, limpos, esterilizados, como é o corriqueiro. Mas os cuidados para não lesar, não provocar uma iatrogenia pelo uso inadequado do instrumental. Em relação às películas radiográficas, é importante que quando for colocar no maxilar inferior, principalmente na região de molares, não introduzir de maneira abrupta no assoalho da boca, porque ela pode haver uma lesão vascular, o paciente tem um edema e esse edema evoluir de uma maneira que complique a situação, podendo inclusive esse paciente ter que tomar fator de coagulação se for hemofílico ou ter que ter cuidados específicos para reduzir o dano. Então, esse é um dos cuidados. Nos materiais de moldagem, principalmente nas próteses totais, quando retirar esse material, ele vai formar uma câmara de sucção. Então, tirar com cuidado, não de maneira abrupta, para não produzir um vácuo de maneira que possa levar a uma lesão de mucosa. Consulta inicial e planejamento do tratamento. Essa é uma das situações que eu acho na odontologia a crucial para que nós tenhamos sucesso no tratamento. O paciente mora próximo à unidade de saúde que vocês vão atender. A distância dessa unidade de saúde até o hemocentro daqui de Florianópolis, onde tem o atendimento para esses pacientes, às vezes pode levar 200, 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros para que ele chegue aqui. Eu vou relatar um caso do que é uma consulta inicial e um planejamento de uma maneira inadequada que levou a uma situação de um paciente que foi resolvido aqui em Florianópolis em 1 minuto. Esse paciente era um paciente hemofílico de uma cidade do meio oeste, não se precisa citar o nome. Ele foi no posto de saúde da sua localidade com dor de dente, ele estava com uma pulpite e
não teve o atendimento porque o colega falou que, por ele ser hemofílico, ele não podia atender. Esse paciente procurou a universidade local, a faculdade de odontologia local, e eles falaram que não poderiam fazer esse procedimento porque não tinha condições de atender esse paciente. E internaram o paciente no hospital da cidade, onde ele ficou 15 dias tomando Buscopan endovenoso. A dor não passava, a situação se agravou e ele foi deslocado a Florianópolis para que nós pudéssemos fazer o atendimento. Quando eu vi o paciente, era simplesmente uma trepanação no molar. Eu trepanei o molar sem necessidade de anestesia e esse paciente parou a dor imediatamente. Com aquela consulta inicial que o colega fez, ele fez com que tivesse um alto custo do Sistema Único de Saúde. Esse paciente ficou internado durante 15 dias numa unidade hospitalar ocupando um leito. Se deslocou para Florianópolis com um veículo do município, tendo um desgaste financeiro grande. Então, essa consulta inicial ela tem que ser feita sem medo. Ouvir o paciente e quando nós não soubermos o que fazer, nós devemos perguntar aos colegas. Não custa pegar o telefone, ligar para quem quer que seja que tenha um pouco mais de conhecimento do que a gente não tem, porque eu faço isso até hoje. Quando eu não sei o que eu vou fazer, eu ligo para um colega, eu procuro informação, porque eu vejo de uma desumanidade muito grande uma pessoa estar numa cidade, qualquer que seja, pode ser até em Florianópolis, eu vou citar um bairro aqui que fica próximo, Pântano do Sul, vamos dizer, uma praia do extremo sul da ilha, e essa pessoa tem que se deslocar até o centro da cidade, às vezes um cadeirante, um idoso, para fazer atendimentos básicos. Então essa consulta inicial é ouvir o paciente. A gente tem que ouvir o paciente. Fazer um exame minucioso, que nós aprendemos na faculdade, deve ser feito. Fazer um exame minucioso. Ver por onde começar. Muitas vezes a gente encontra uma boca que não sabe por onde começar, mas ver por onde começar. Pedir os exames complementares. Fazer o que é possível nessa primeira consulta, mas dar um retorno para o paciente para que ele volte à unidade de saúde, para que ele se sinta acolhido, para que nós sejamos de fato cirurgiões dentistas. Esse planejamento que nós fizermos na primeira consulta ou na segunda subsequente, quando dá necessidade de exames complementares, além de facilitar o atendimento, além de otimizar o atendimento, diminuindo os custos para o Sistema Único de Saúde e para o nosso trabalho, porque vai diminuir a quantidade de trabalho que nós vamos ter que fazer para dar resolutividade a esses pacientes. A importância da prevenção. O que é importante num processo de prevenção, num tratamento preventivo? Manter a saúde dos pacientes. É muito importante que quando o paciente chegue, nós tivemos 3 casos. Uma, que é uma situação de emergência com hemorragia, que nós vamos ver mais à frente. A outra situação é uma adolescente, uma pré-adolescente de 12 anos com uma plaquetopenia severa com 3.000 plaquetas. E o outro caso é um paciente com uma certa idade, complicações crônicas, que necessita de atendimento. Nós temos uma situação emergencial e 2 situações não emergenciais. A prevenção é importantíssima porque se nós tivermos uma boca sadia, não vai haver qualquer tipo de sangramento nesses pacientes de maneira espontânea ou quando eles realizarem a escovação. Então é importante que quando esses pacientes cheguem à unidade de saúde, seja reforçada a parte de prevenção e de higiene e orientado o uso de fio dental, a escova dental. Muitas vezes nós temos que atentar para as condições financeiras do paciente, porque muitas vezes eles não têm condições de comprar uma escova de dente, ou a família ela tem 1 ou 2 escovas de dentes para a família toda. Quem trabalha em área de risco sabe disso, né? Então, temos que tentar fazer o que possa ser feito, mas ressaltar sempre a importância da prevenção. Fazer uma profilaxia num paciente deste
É possível, ele não vai sangrar, você não vai atuar em área dentro da mucosa, você vai atuar na coroa dental. Não vai ocorrer sangramento. Se tiver sangramento, nós podemos fazer o que num consultório odontológico de unidade básica? Se você tiver hemostop, colocar um hemostop, uma bolinha de algodão, que vai passar o sangramento, esse tipo de sangramento provocado por uma profilaxia de maneira adequada. Ou fazer crioterapia, colocar gelo, vai parar o sangramento na maioria das vezes. O paciente não vai ter anemia se ele tiver um sangramento, ele não vai morrer por causa desse tipo de sangramento, mas ele vai ter um resultado positivo e você vai ser proativo na sua profissão. Você vai propiciar ao paciente uma melhora inicial já nas condições de saúde bucal dele, fazendo com que ele tenha confiança em você, ele vai ter uma autoestima melhor ao sair do consultório e ele vai ter uma empatia por você como profissional. Isso só vai fazer com que cresçamos profissionalmente. A prevenção ela é importante em todos os sentidos. Anestesia oral. Um dos grandes medos que o cirurgião dentista tem, e os pacientes também têm, não é só nós, os pacientes têm esse medo, é na hora da anestesia. Em todos esses pacientes, seja hemofílico, von Willebrand, plaquetopênico, paciente com púrpura, paciente hepatopata, paciente anticoagulado, qualquer um deles, de doença de von Willebrand, anemia falciforme, qualquer paciente com um problema hematológico, todo tipo de anestesia pode ser dado com cuidado. Infiltração lenta, fazer a pré-anestesia nesse paciente. O grande problema, e aí tem que ser grifado em vermelho, são os pacientes hemofílicos graves. E eu colocaria os leves também e os moderados. No bloqueio alveolar inferior, para os mais antigos, era ptérigo mandibular e hoje se chama bloqueio alveolar inferior, do nervo alveolar inferior. Ele deve tomar fator de coagulação previamente. Se ele for hemofílico A, deficiência de fator 8, ele vai ter que tomar o fator 8. Se ele for hemofílico B, ele vai tomar o fator 9. Há que se entrar em contato com o hematologista deste paciente e colocar a situação que você vai fazer um bloqueio anestésico alveolar inferior e que é preconizado internacionalmente que se faça uma dose de fator prévio. Se eleve esse fator a 40%. Por quê? Porque como ele tem deficiência dessa proteína plasmática, que é um fator de coagulação, no transpasse da agulha, ela pode fazer uma lesão de vaso sanguíneo. E pode ocorrer um extravasamento de sangue, levando a um edema e levando a uma obliteração da glote, onde esse paciente pode vir a óbito por obliteração de glote por edema. Então, a anestesia pode ser feita de maneira muito tranquila. Se no pós-anestésico ficar uma petequia azulada ou uma área mais azulada, porque teve um extravasamento sanguíneo ali, porque algum vaso foi transpassado e teve esse sangramento, basta colocar um pouco de gelo, que isso não vai ter maiores problemas. Não tem necessidade de qualquer outro cuidado maior do que isso e não há por que dizer que não se possa anestesiar os pacientes. Os pacientes devem ser anestesiados para que não sofram dor e não criem fobia ao tratamento odontológico. Terapêutica medicamentosa. Essa outra questão que é muito preocupante para todos. Primeiro porque eles fazem o uso, muitos pacientes, principalmente os pacientes cardiopatas, diabéticos, anticoagulados, alguns com problemas mentais, inclusive, que nós temos esses pacientes, eles têm uma gama enorme de medicamentos que provocam interações medicamentosas.
Todos os pacientes hematológicos, todos, sem exceção, não devem fazer uso de aspirinas ou medicamentos que contenham ácido acetil salicílico. Por quê? Porque o ácido acetil salicílico ele vai atuar aonde? Na agregação plaquetária. Se ele tem um problema de coagulação por plaqueta, vai agravar mais ainda. Se ele tem um problema de coagulação por deficiência de proteína plasmática, fator de coagulação em qualidade ou em quantidade, nós vamos provocar nesse paciente um outro problema para situações hemorrágicas, que seja a diminuição da agregação plaquetária. Então é totalmente contraindicado o uso de analgésicos à base de ácido acetil salicílico a estes pacientes. A antibiótico terapia profilática ela pode ser prescrita e deve ser prescrita quando necessário pelo cirurgião dentista. No paciente, vamos voltar àquele paciente que nós vimos que era cardiopata, que usa válvula mitral. Esse paciente, ao ser atendido, ele vai ter que fazer antibiótico terapia profilática antes de fazer procedimentos invasivos. Então, são 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, ou se o mesmo for alérgico à amoxicilina, a penicilina, amoxicilina, tem os outros, eritromicina, clindamicina, e aí vai dar escolha do colega e a disponibilidade deste medicamento para o paciente. Quanto aos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, uma das coisas que nós não podemos fazer é prescrever anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? Porque ele vai ter interação medicamentosa, ele vai provocar disfunção plaquetária, ele vai aumentar o processo de sangramento. Se você tiver que dar um anti-inflamatório, eu diria com toda certeza, converse com o hematologista. A minha experiência profissional de 33 anos de profissão, eu não uso anti-inflamatório há mais de 25 anos. Eu não uso nos pacientes e faço muitas cirurgias. Existem maneiras de você, atalhos para você não provocar o edema. É o paciente sair com gelo do consultório após a cirurgia e os outros cuidados. Então, eu não prescrevo anti-inflamatório, não vejo necessidade, porque eu tenho um bom retorno. Então, dipirona, paracetamol são os analgésicos de eleição para esses pacientes. Periodontia. Todo tratamento periodontal invasivo, ele é considerado de alto risco hemorrágico. Ele não é médio risco, ele é alto risco hemorrágico. Por que que ele é alto risco hemorrágico? Porque já tem um processo inflamatório instalado, que você tem um aumento da capilarização no local, você tem uma dissolução de membrana muito mais fácil, do tecido membranoso muito mais fácil por causa deste processo inflamatório. Você pode ter um processo infeccioso instalado. Então, nos pacientes que têm deficiência de fator de coagulação, doença de von Willebrand, doença de hemofilia tipo A ou tipo B, grave, leve, severa, seria de bom alvitre para quem não tem experiência entrar em contato com o hematologista para que ele prescreva o fator de coagulação. Fator de coagulação, seja ele de qual tipo for. Se for FEIBA, se for fator 8, fator 9, fator 5, fator 7, fator 13, se for fibrinogênio, se for o fator de von Willebrand, ele é prescrição exclusiva de hematologista. Cirurgião dentista não pode prescrever, outros médicos não prescrevem, porque esses fatores de coagulação é prescrição exclusiva de hematologista. Então, entre em contato com o hematologista e diga a ele, eu vou fazer um procedimento invasivo e eu vou precisar que esse paciente tome o fator de coagulação. É importante que se estude um pouco antes, saber que tipo de fator que vai pedir, para que o colega médico
ele passe a nos respeitar mais quando nós entendemos do assunto. Não é só chegar e colocar no prontuário, favor compensar o paciente, pois vou realizar uma cirurgia. Isso é uma maneira correta de entrar em contato, mas eu acho que quando nós temos um pouco mais do conhecimento técnico que nós estamos pedindo para que seja feito, nós vamos ter mais respeito profissional. Uma situação que de medicamento, que eu acho que nós temos que ter um atalho para ir, que é de nossa alçada prescrever, para os pacientes que fazem uso, que têm necessidade de uso de fator de coagulação, ou seja, as coagulopatias hereditárias, principalmente hemofilia e von Willebrand, que são as mais comuns. A doença de von Willebrand é a mais comum de todas as doenças de coagulopatias hereditárias. Nós podemos fazer uso do ácido tranexâmico. Se você precisar usar o ácido tranexâmico, os hemocentros de Santa Catarina eles dispõem isso para os pacientes. Então, se você precisar usar, a dose é 20 mg quilo peso. Não se assuste se um paciente vai tomar 6 comprimidos, 8 comprimidos a cada 8 horas durante 7 dias. Ele vai tomar 8 comprimidos, 7, 6, porque você vai fazer o cálculo pelo peso. Então, 20 mg quilo peso. Quando você for fazer um procedimento invasivo, seja ele cirúrgico, seja ele periodontal, o paciente inicia 24 horas antes do procedimento o uso do ácido tranexâmico via oral. 20 mg quilo peso de 8 em 8 horas. Os pacientes que são anticoagulados é contraindicado o uso via oral do ácido tranexâmico. Por quê? Porque leva a um risco de trombose. O que o ácido tranexâmico faz? Ele diminui a fibrinólise. Ele faz o retardamento da fibrinólise. Com isso, os pacientes que fazem uso de anticoagulante, eles usam o anticoagulante para a não formação de trombo. Nós diminuindo a fibrinólise desse paciente, nós levamos a um risco de trombose. Não há necessidade de suspender o uso de anticoagulante oral para pacientes com RNI até 3,5. Até 3,5 nós temos segurança na odontologia. Qualquer cirurgião dentista vai poder fazer isso. Vai poder fazer cirurgia oral menor, vai poder fazer procedimentos periodontais sem precisar a substituição por heparina ou a suspensão do anticoagulante oral. Basta fazer com cuidado, eu vou explicar depois na hora das cirurgias, fazer com cuidado o procedimento, o menos invasivo possível, o menos traumático possível, e fazer uma ação tópica com o ácido tranexâmico. Pega o comprimido do mesmo, dilui com água, anestésico, soro, o que você tiver na bancada ali, na hora que estiver trabalhando, faz uma pasta desse ácido tranexâmico, pega uma gaze, dobra em 4, coloca sobre o local e o paciente morde. E ele fica mordendo esse ácido tranexâmico durante 15 minutos e você vai ver que vai ocorrer uma hemostasia. Se não ocorrer a hemostasia, faça a limpeza do local novamente e repita o curativo. Muitas vezes há necessidade de associar eu estou colocando o nome comercial porque é o mais comum, que é o Hemostop, e paralelo a isso o ácido tranexâmico. Suturas em periodontia é válido para impedir o sangramento também. As curetagens das bolsas periodontais elas devem ser feitas de maneira gradativa. Se você tem uma bolsa profunda, você faça uma curetagem inicial, vai haver uma melhora na condição desse paciente, condição inflamatória desse paciente, ele retorna e você continua o processo periodontal, o tratamento periodontal. Pode-se fazer um controle químico da placa bacteriana usando a clorexidina, pode ser utilizado. O nome do ácido é ácido tranexâmico. Nome comercial, Hemoblock ou Transamin. Dentística. Toda a parte de dentisteria
ela vai ser feita da mesma maneira que nós fizemos em um paciente que não apresente problema hematológico, porque não há risco de sangramento. Quando esta dentisteria invadir o espaço periodontal e houver sangramento, se ele não parar espontaneamente, nós podemos lançar mão de um anestésico tópico, seja ele ácido tricloroacético a 30%, seja o mais comum que nós temos nos consultórios, que é o Hemostop, Hemoblock, desculpe. Colocamos lá dentro, com uma bolinha de algodão sobre o local sangrante, podemos usar o ácido tranexâmico, podemos usar gelo. E fazer a restauração. Se não for possível fazer a restauração por causa do exudato, mesma conduta. Se coloca um material provisório, aquilo vai cicatrizar, o paciente volta, você faz a restauração. O paciente merece o tratamento. O paciente precisa do tratamento. Cuidado com a cunha. A cunha é um fator de risco para sangramento, então quando colocar a cunha, tome cuidado. Na hora que você retirar a cunha, pode sangrar um pouco? Pode, vai sangrar um pouquinho, mas ele para. Esse tipo de sangramento, ele muito dificilmente ele vai levar a um agravo. Ele para. Questão de 1, 2, 3, 5 minutos ele parou esse sangramento. O cuidado também na hora de colocar as matrizes metálicas ou as matrizes plásticas, para não haver uma solução de continuidade na papila dental ou na mucosa. Endodontia. A endodontia deve ser feita de maneira convencional com todos os pacientes. A avaliação de risco para pulpotomia, para endodontia, pulpotomia, pulpectomia, cabe ao profissional ver qual é a melhor conduta. Em caso de situação que há um risco da pulpotomia não ter sucesso, eu sugiro que se parta direto para uma pulpectomia e se faça a endodontia de maneira convencional. Muitas vezes nesses pacientes, quando se vai trepanar o dente ou fazer a remoção do tecido pulpar, ele fica sangrando. Na maioria das vezes, esse sangramento é porque ficou resquício de tecido dentro do canal ou dentro da câmara. Se você não conseguiu retirar por causa do tempo que está ali ou algum problema que não dê para retirar tudo, coloque um curativo de demora, que você coloque normalmente em qualquer paciente, sele a cavidade e o paciente volta na outra consulta e você continua. Não há necessidade de tratamento endodôntico, suspender anticoagulante oral, fazer transfusão de plaqueta, usar fator de coagulação. A endodontia é feita de maneira normal. Agora, quanto ao anestésico, se você for fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior no paciente hemofílico von Willebrand, eu volto a chamar o cuidado para que ele faça o uso do fator previamente. Agora vamos voltar àquela menina de 12 anos de idade que tem 3.000 plaquetas. Nessa garota, ela foi minha paciente, hoje ela é uma adolescente, então hoje para ela está um luxo porque ela está com 27.000 plaquetas. Foi tendo uma melhora de maneira espontânea, então hoje ela tem 27.000 plaquetas. Ela, há 16 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Hemosc, ela era uma criancinha pequena, eu acho que ela tinha 3, 4 anos de idade, e ela precisava fazer uma profilaxia. E eu, claro, com um medo enorme, uma inexperiência absoluta nesse tipo de trabalho, eu fui fazer a profilaxia na menina. Porque ela precisava, estava cheia de placa bacteriana, estava com um problema sério ali na boca dela, processo inflamatório, e eu fiz a profilaxia dessa criança e fiz a adequação do meio bucal. Sangrou? Sangrou bastante? Sim, sangrou muito. Nós conseguimos resolver a situação usando Hemostop, ácido tranexâmico. Se eu não conseguisse resolver a situação, o que tinha sido feito? Eu tinha conversado, e eu sugiro a vocês, com pacientes com menos de 30.000 plaquetas. Acima de 30.000 plaquetas não há necessidade de transfusão de plaqueta.
Ele não vai sangrar acima de 30.000 plaquetas. Fazendo sutura, usando hemostático local, ele não vai sangrar. O que se fez? Entrei em contato com a hematologista pediátrica dela e disse o procedimento que eu ia fazer. E pedi para que ela deixasse reservado plaquetas para aquela criança, porque se ela precisasse transfundir, ela tinha a plaqueta para transfusão. Se eu não conseguisse resolver a questão hemorrágica dela, que eu sabia que ia ter, ela tinha as plaquetas reservadas no hemocentro. Então, se vocês forem fazer um procedimento num paciente que seja plaquetopênico e vocês acham que pode ter risco de sangramento, eu sugiro que vocês façam a reserva das plaquetas. Entrem em contato com o médico hematologista e faça a reserva das plaquetas, para que no caso de necessidade tenha essas plaquetas. A prótese, todo paciente merece ter uma prótese, merece ter uma condição de saúde bucal, merece ter uma estética, a prótese deve ser feita. Cuidados normais de uma prótese: adaptação, oclusão, o cuidado na moldagem que eu falei. Então, a prótese é muito simples de fazer. Basta manter os cuidados preconizados da técnica da prótese. Ortodontia e ortopedia dos maxilares. Estes pacientes podem e devem ser submetidos a tratamento ortodôntico e tratamento ortopédico. Cuidados que eu acho que se deve ter com esses pacientes: o reforço na higiene oral. Quando for ativar o aparelho, não o faça de maneira com que ele vá ter muita dor, não o faça com muita intensidade, faça com menos intensidade. Disfunção temporomandibular. Esses pacientes apresentam a disfunção temporomandibular igual a qualquer outro tipo de paciente. Não é porque ele é anticoagulado, não é porque ele é hemofílico, von Willebrand, que ele vai ter na articulação dele problema de disfunção temporomandibular maior que os outros pacientes. Só que tem um problema, que é quando ele recebe um trauma na ATM, há que se ver se esse trauma não teve extravasamento sanguíneo para que seja necessário a ele tomar fator de coagulação. Se houver extravasamento sanguíneo, você veja que tem um edema muito grande na área, por um trauma, um soco, uma queda, qualquer coisa, entre em contato com o hematologista para uma avaliação do hematologista, porque muitas vezes é necessário que ele tome fator de coagulação. Cirurgia oral menor. Cirurgia oral menor, como ela é feita? Primeiro, planejamento: exames complementares, radiografia, exames de sangue. Outra coisa, ela deve ser feita o menos traumática possível. O número de dentes a ser removido, se for exodontias, a quantidade de dentes, quanto menor a quantidade, menor a loja cirúrgica, menor o risco de sangramento. Os dentes que são trirradiculares ou birradiculares, eu acredito e indico, assim como os colegas no Brasil que trabalham com esses pacientes, fazer odontosecção. Faça a odontosecção, remova raiz por raiz. Curete os alvéolos. Todos os alvéolos devem ser curetados, porque espículas, esquílulas, tecido de granulação, resto de cisto, de granuloma que fique lá dentro, isso vai levar a um sangramento. Em cada alvéolo, quando você for colocar o Hemospon, eu vou usar esse nome porque é o nome comercial, é o nome mais comum que nós utilizamos. O Hemospon ele deve ser colocado no fundo do alvéolo. Ele deve ser seco, colocado no fundo. E cada alvéolo deve ter um Hemospon. Eu uso a metade de um blister daquele, de uma esponja daquela, para cada alvéolo. Porque ele vai absorver líquido, ele vai aumentar de volume. Se você coloca muito Hemospon, ele pode, porque esse paciente fica sangrando muito mais tempo, ele fica tendo exudado muito mais tempo, ele vai fazer pressão sobre a sutura e a sutura vai ser removida. O melhor tipo de sutura que é individual, com fio de sutura, com fio de seda. O fio de nylon ele leva a um risco de sangramento maior.
no caso de trauma de língua, no caso de rompimento do tecido. Então, por ser mais fácil de usar o fio de nylon, mas ele provoca esses riscos. Então, o protocolo é o fio de seda. 3,0 geralmente é o que se usa, né? Quando se termina a cirurgia, você fez a sutura, você fez tudo certo, ele pode ficar sangrando um pouco. O que se faz? Se pega um comprimido de ácido tranexâmico, faz uma pasta, ele pode ser diluído em anestésico, soro fisiológico, água destilada que você tiver na mesa, faz o curativo, faz essa pasta, coloca na gaze e o paciente morde por 15 minutos. E o paciente leva para casa de 3 a 6 comprimidos para fazer em casa o curativo pós-cirúrgico. Ou seja, você orienta como é que ele faz e ele vai fazer em casa esse curativo para evitar o sangramento. Lembrando que paciente anticoagulado é contraindicado o uso endógeno do ácido tranexâmico, só o tópico. Paciente com coagulopatias hereditárias e plaquetopenias, eles podem utilizar o ácido tranexâmico. O problema do ácido tranexâmico são as contraindicações renais. Se ele tiver hematúria ou complicação renal, ele não deve usar o ácido tranexâmico. As hemorragias. Nós temos 2 tipos de hemorragia. Aquela criança que chegou no consultório com sangramento por trauma, você limpa, faz a hemostasia tópica. Se for possível resolver com a hemostasia tópica, não há necessidade de outras medidas, como uso de fator e outras coisas. Você resolve assim. A hemorragia pós-cirúrgica, ela é uma complicação. Então, o que há que ser feito? A hemorragia pós-cirúrgica há que se remover as suturas, limpar, anestesiar, limpar os alvéolos, porque muito provavelmente ali ficou esquílulas ósseas ou tecido de granulação ou resto de algum tecido necrótico que estava lá dentro. Então as hemorragias, elas são tratadas dessa maneira. Em 90% dos casos não há necessidade de fazer outro procedimento além do tópico. Métodos hemostáticos auxiliares, nós temos o gelo, já citamos. O gelo, existe uma diferença entre um paciente que tem problema de coagulação plaquetopênico para o que não tem. O que tem problema de coagulação, a indicação é 20 minutos de gelo e 10 de descanso, nas primeiras 24 horas, sobre o local. Ele já sai do consultório com gelo, porque com o gelo você vai fazer vasoconstricção e ele vai diminuir o edema. Outros métodos hemostáticos que nós temos são splints, não se usa muito, mas é um dos métodos. Selante de fibrina, que não é o caso de se utilizar, porque os hemocentros, nós não temos, no Brasil inteiro os hemocentros não tem, porque o governo federal não está comprando. E a Hemobras não validou o seu selante de fibrina. Então nós temos outros atalhos. Mas os mais comuns são ácido tranexâmico, que eu já expliquei como usar, o Hemostop, o Hemospon, o ácido tricloroacético a 10% e o gelo. Eu quero agradecer em nome de todos os pacientes que agora não vão se deslocar mais para o Hemocentro de Florianópolis ou locais distantes para ter um atendimento. Que eu sei que vocês vão fazer esse atendimento nesses pacientes e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tenham. Se vocês quiserem anotar o meu telefone, eu vou dar o meu telefone para vocês. 48 99 25 9098. O telefone do Hemosc, da odontologia, é 3251 9734. 3251 9734. Muito obrigado. O pessoal de Siderópolis está perguntando se no caso do paciente que tinha pulpite, tu lembras do começo da apresentação? Você conseguiu abrir um elemento com pulpite sem anestesia? Ou era uma necrose de polpa? Era uma necrose de polpa. A polpa estava necrosada.
Bom, a próxima é de Jardinópolis. E quando esses pacientes nos questionam sobre a possibilidade de colocação de implantes, o que orientar? Esses pacientes podem colocar os implantes. Eles devem colocar implantes quando necessário. Eu sugiro que se entre em contato com o hematologista dele, ou pode entrar em contato com nós, porque em Florianópolis, quando vem indicação para implante, geralmente os médicos hematologistas eles encaminham para nós, para que nós avaliemos e colocamos para os médicos se eles vão tomar fator, qual é a quantidade de fator que eles vão tomar, se há necessidade de diminuir o uso do anticoagulante oral, se vai haver necessidade de transfusão de plaqueta ou transfusão de hemácia, porque dependendo do tipo de implante, a extensão desse implante, é uma conduta ou outra conduta. Então, cada caso ele tem que ser avaliado individualmente, mas os pacientes devem e podem colocar implantes. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. O pessoal de Capivari de Baixo pergunta se, em caso de extração de um dente de um paciente com hemofilia A, quantas doses do fator e por quanto tempo ele precisa aplicar o fator? Se você usar o ácido tranexâmico, no caso aqui, muitas cirurgias, dependendo do tipo de cirurgia, nós fizemos sem uso de fator de coagulação, só com hemostáticos locais e o uso do ácido tranexâmico via endógeno. Mas eu sugiro que se eleve o fator de coagulação, no caso de que quem não está com essa experiência ainda, se eleve, peça para o médico para elevar a 80%, uma dose única prévia antes de fazer a cirurgia. Então ele toma ou na unidade de saúde ou ele toma em casa, porque geralmente os pacientes são orientados e treinados para fazer autoaplicação, para não ir fazer na unidade básica de saúde. São raros os pacientes que vão fazer aplicação em unidade básica de saúde ou no hemocentro aqui em Florianópolis. Eles sabem fazer a autoaplicação. Então faça uma aplicação prévia, usa-se o ácido tranexâmico na dose de 20 mg quilopeso, iniciando 24 horas antes, de 8 em 8 horas, mantendo até 7 dias, e se faz, além da sutura, o uso do Hemospon na loja cirúrgica e a compressa de ácido tranexâmico sobre o local. Falando em ácido tranexâmico. Bom, o pessoal de Irati comentou que eles têm um paciente com a doença de von Willebrand. Von Willebrand. Von Willebrand na UBS, que realiza o fator na própria UBS toda semana. E eles falaram, né, para você repetir o nome do ácido tranexâmico, o nome comercial. E o pessoal de Coronel Freitas já respondeu dizendo que é o Transamin, tá Transamin. certo? Transamin. Ou Hemoblock. Ou Hemoblock. E daí eles pediram para você repetir o uso qual a contraindicação do uso do ácido tranexâmico. Problemas renais, paciente com hematúria, se ele apresenta hematúria, hematúria é sangramento pela urina. Então, se ele apresenta hematúria, ele está tendo um sangramento endógeno. Ele está tendo um sangramento que ele tem que ser encaminhado. Se você vai falar com o paciente e ele vai perguntar, ele vai dizer, não, eu sangrei pela urina, encaminhe esse paciente imediatamente para o hematologista, porque ele está tendo algum tipo de sangramento interno e ele precisa ser avaliado e o médico tomar as condutas para que isso não se agrave. Combinado. Bom, vamos para a próxima pergunta. O pessoal de Nova Itaberaba. A equipe de saúde da família 2. Bom, os pacientes que possuem meta-hemoglobinemia podem utilizar anestésicos locais? Podem e devem. Podem e devem usar anestésicos locais, inclusive com vasoconstrictor. O uso de anestésicos sem vasoconstrictor, ele é contraindicado. Por quê? Por que ele é contraindicado? Ele é contraindicado porque o tempo de silêncio operatório dele é menor e você vai ter que dar uma quantidade maior de sal para esse paciente, sobrecarregando as funções renais desse paciente, as funções hepáticas, com essa dose maior de sal anestésico. Então, o vasoconstrictor ele deve ser utilizado
porque você vai propiciar mais benefício do que usando o sem o vasoconstrictor. Pode falar. Tem uma pergunta aqui da Nair Neves Pereira de Blumenau, que Blumenau não tem hemostop, tem somente a esponja. Então a esponja ela só deve ser usada dentro de lojas cirúrgicas. Ela não tem a função de utilizá-la de maneira tópica. Eu sugiro que se entre em contato com o gestor local e se peça que se compre um vidrinho do hemostop, que eu não sei o preço, mas talvez seja 18, 20 reais um vidrinho desse de hemostop, e fique à disposição na sua unidade sanitária. Então tem mais uma pergunta aqui, né? O preço do hemostop... Eu sugiro, essa pessoa de Coronel Freitas, eu sugiro que você faça um levantamento em outras dentais, porque esse preço nós nunca pagamos, sequer pagamos próximo a isso. Nós estamos pagando pelo vidrinho de hemostop em torno de 20, 22 reais, né? Não é esse o preço do mercado. Eu acho que você pode entrar em contato com outra coisa. Paciente com talassemia tem alguma contraindicação de usar anestésico com vasoconstrictor? Não, não tem nenhuma contraindicação. Não existe um paciente que tenha contraindicação de usar anestésico com um vasoconstrictor. Haja visto que os vasoconstrictores hoje utilizados nas soluções anestésicas, elas são extremamente seguras. Muito diferente daquele passado remoto, onde os vasoconstrictores provocavam problemas cardíacos nos pacientes. Esse já foi suprimido há muito tempo.